receber o Dr. Márcio Fatureto, mas antes eu gostaria de falar que eu conheci o Dr. Márcio num curso que eu fui na Casa da Cultura Espírita sobre saúde e espiritualidade, espiritismo, né? Eu não conheci, escutei a palestra dele e ele fala sobre a acupuntura e a saúde e o espiritismo, e eu achei muito interessante e achei que iria contribuir muito para esse nosso mês do Outubro do Amor, e foi por isso que eu convidei. O Dr. Márcio é médico, cirurgião, e vai nos brindar então com essas palavras a respeito da acupuntura. Tá? Seja bem-vindo, Dr. Márcio. Obrigado pelo carinho da recepção. Obrigado pelo convite. Esse tema que foi pedido para que a gente compartilhasse a respeito de saúde, saúde mental, saúde espiritual, saúde física, é um tema de todos os momentos, né, de todos os dias, de toda hora. Então, no meu dia a dia, na prática da acupuntura, eu pude fazer várias comparações, várias leituras, para que eu pudesse compreender realmente daquilo que se trata, ou aquilo que a gente pretende tratar. E o fato de nós estudarmos o Espiritismo, a doutrina de Kardec, com certeza nos facilita muito esse entendimento. Facilita de uma maneira excepcional. Tanto que, quando nós estudamos, quando nós lemos medicina tradicional chinesa, quando nós lemos Allan Kardec, parece que com as devidas proporções e as devidas palavras, né, culturas diferentes, parece que nós estamos falando a mesma coisa. André Luiz já nos fala do perispírito. Existem vários livros, vários tratados sobre o perispírito. Todos vocês já leram, já sabem o que é o perispírito, né? Que é aquela estrutura energética que liga o corpo físico, nosso cérebro, nossa perna, nosso braço, ao espírito. Esse é o perispírito. Vulgarmente falando, seria aquilo que reveste o espírito. Quando a gente está encarnado, nós temos o corpo físico, todos nós vemos. Agora, nós temos também o perispírito, que é aquilo que nos faz pensar, emocionar, raciocinar. Isso é diferente do físico? Aparentemente sim. Aparentemente eu tenho aqui meu braço, minha perna, minha cabeça, né? O que tem a ver com a minha tristeza, com a minha raiva, com o meu ódio? Na nossa cultura ocidental, aqui no Ocidente, no Brasil, nas Américas, né, na Europa, a nossa educação é uma educação que nos valoriza muito a parte material, o nosso físico, né, nosso preparo físico, né? Todo mundo valoriza o físico, a beleza. E estudando, vivenciando Kardec, a gente também observa que é importante
né? Ter uma beleza mental, espiritual. Então a gente pergunta, o que uma coisa tem a ver com a outra? Em princípio são coisas separadas, mas no fundo são totalmente entrelaçadas e interdependentes. E o meu objetivo aqui hoje é tentar compartilhar algumas ideias com vocês, no sentido de que a nossa saúde física, a nossa saúde espiritual são totalmente interdependentes, mas não apenas porque os espíritos falaram, como já falaram para André Luiz, né, para Emmanuel, através de Chico Xavier, mas principalmente hoje em dia, em 2018, que já existem dados da ciência que comprovam isso. Antigamente, a gente relutava muito em aceitar. O fulano tinha uma tristeza muito grande, 1 ano, 2 anos, 10 anos. De repente, apareceu um câncer no pulmão. Em princípio, mas ele não fumava. Era uma pessoa que tinha hábitos saudáveis. De onde que veio esse câncer? Fica uma interrogação. Uma outra interrogação. O cidadão com bons hábitos de alimentação, boa atividade física, boa saúde, mas tinha uma preocupação doentia, com medo de perder a casa, o emprego, a família, um medo que chegava a ser doentio. Isso foi 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos. Apareceu um tumor no rim. Então, antigamente, até há poucos anos atrás, não se sabia como é que determinados sentimentos podem levar a determinadas doenças. E que existe uma relação entre tal sentimento e tal doença. É lógico que, para que a gente possa afirmar isso com certeza, é preciso um estudo médico bem exaustivo, mas já existem elementos que comprovam isso que eu vou compartilhar com vocês. E que tem tudo a ver com a acupuntura também. Por que nós tratando determinados pontos no corpo, colocando agulhas, de repente a pessoa fica mais calma, dorme melhor? Ou por que a pessoa está com uma dor terrível na coluna, colocando uma agulha na perna ou na cabeça, essa dor alivia? Então são perguntas que existe explicação para isso. E o nosso objetivo aqui é tentar compartilhar essas ideias com vocês. Mas voltando ao perispírito, nós temos o nosso ser pensante, uma parte que gosta muito do sabor salgado, gosta do frio. E essa parte os chineses denominaram de Shen. E essa parte meio que energética e material se localiza nos rins. E a gente sabe que os rins
eles levam à formação da medula óssea, da medula espinhal, do cérebro. E essa parte do rim, que recebe o nome de Shen, que é uma parte perispiritual, energética, é uma parte extremamente sensível à emoção do medo. Por isso que o medo crônico de vários anos, além de levar às desordens, às neuroses, aos problemas psiquiátricos, pânico, também pode levar a uma doença séria dos rins, dos ossos. Aí está o medo causando uma determinada doença no corpo físico, através do perispírito. Tem uma outra parte do nosso ser que os chineses, estou falando chineses porque são os chineses que desenvolveram a acupuntura há milênios. Mas há milênios, antes de Cristo, eles já sabiam que existe uma parte do nosso ser que recebe o nome de H-U-N, Hana. É uma parte que fica muito raivosa, uma parte da nossa alma muito raivosa. Essa parte se localiza no fígado. E esse fígado, a gente sabe que controla a produção de hormônios, os nervos periféricos, os tendões, as unhas. Essa parte do nosso ser, que recebe o nome de Hana, que está no fígado, que nos dá raiva, e ela se expressa nos olhos. Por isso que muitas vezes o fulano está com os olhos raivosos. É uma parte energética, né, que se expressa na face. Então, a pessoa muito raivosa tem problemas no fígado, problemas de úlcera, problemas de intestino. Então, mais uma vez, um sentimento negativo, descontrolado, causando uma raiva, né, causando uma doença no corpo físico. Então, nós já vimos duas partes do nosso perispírito que estamos falando separadamente, mas que elas atuam em conjunto. E são 5. E eu vou falar as outras rapidamente para vocês. Então nós falamos do rim, com a emoção do medo. Falamos do fígado, com a emoção da raiva, do ódio. Vamos falar agora do coração, que os chineses chamam de Qin. Porque o coração tem uma energia, uma parte espiritual, que é a energia da euforia, da alegria, mas que o ponto negativo dela é a depressão. Essa parte cuida dos vasos, profanação. Por isso que a pessoa deprimida muitas vezes tem problema de coração, com frequência. A outra parte do nosso perispírito que a gente observa com muita frequência, nosso ser se relaciona com a preocupação, fica no baço. Fulano tem muita preocupação, fica preocupado dia e noite, né? E com medo de perder, você está preocupado, aquela preocupação. O pensamento não sai daquilo, fica girando em torno daquele ponto, a pessoa pode desenvolver uma pancreatite, um tumor de pâncreas. E para finalizar, a outra parte do nosso perispírito, que
recebe o nome de Fei, do chinês, mas que é o pulmão, nosso pulmão. O nosso pulmão tem uma parte perispiritual que se chama PO, é um nome em chinês, PO, Po. Os chineses chamam de alma corpórea, alma porque é uma parte perispiritual. Ela é muito sensível à tristeza, por isso que eu falei com vocês no começo, que às vezes a pessoa com uma tristeza crônica, né, de vários anos, desenvolve bronquites graves ou até mesmo tumores de pulmão, mesmo sem ter hábitos assim nocivos como hábito de fumar, etc. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Eu estou falando para que a gente possa saber e ter a certeza de que os nossos sentimentos determinam a nossa saúde. E mais ainda, que é possível a gente se curar mudando as emoções, mudando pensamentos. Mas isso é verdade porque eu estou falando? Não. É verdade porque já é demonstrado cientificamente isso. Hoje é possível demonstrar cientificamente. Até 15, 20 anos atrás, já se imaginava que era assim, mas não se tinha comprovação disso. Hoje é possível, através da quântica, física quântica, já acompanhar a evolução de uma determinada emoção enquanto ela está na mente, naquela parte perispiritual, até ela se materializar no fígado, através de algum tipo de doença, no fígado ou em qualquer outro órgão. Dessa maneira, eu acredito que esta seja o principal fato, a principal ideia que a gente tem que meditar. É possível melhorar a nossa saúde física através do nosso pensamento. A gente já ouve falar isso desde a época de Kardec, desde a época há milênios, mas a gente achava que era uma questão exclusivamente de fé. É lógico que a fé é extremamente importante. Pela fé, como o próprio Jesus dizia, né, a fé cura qualquer doença, qualquer problema. Mas se você aliar a fé ao conhecimento, né, você adquire mais força ainda no sentido de se curar ou de ajudar a quem esteja precisando. O nosso tema aqui sobre a acupuntura, ele esbarra muito nesses assuntos. Então vamos supor, por que em quais situações em que se faz acupuntura? Que está indicado a acupuntura? A gente está acostumado a fazer acupuntura para tratar a dor, aquelas dores crônicas, aquelas dores de cabeça, aquelas dores de coluna, né? Problemas físicos, mas também problemas emocionais, transtornos de ansiedade, transtornos de depressão, de pânico. A acupuntura tem uma contribuição importante nesse tipo de patologia, desse tipo de doença. Ou seja, trata o físico e trata a mente, o perispírito. Tem tudo a ver com isso que nós estamos falando. Não adianta, vamos supor, a pessoa tem uma crise de enxaqueca. Ela faz uma acupuntura, melhora.
Mas ela continua vibrando naquela preocupação, naquela ansiedade ou naquela raiva. 2, 3 dias, ela pode voltar a ter os mesmos sintomas, ou seja, alivia a casca, mas o interior continua, o pensamento continua materializando aqueles sintomas. É lógico que a acupuntura é uma ajuda que vai de fora para dentro. Mas é muito importante, e talvez mais importante, aquilo que vai do espírito para o corpo. E essa acho que é a principal mensagem que eu queria compartilhar com vocês. É justamente através das práticas que são chamadas holísticas, acupuntura, fitoterapia, homeopatia, etc. São chamadas práticas integrativas e complementares. Porque uma complementa a outra. Porque são todas baseadas nesses mesmos princípios, nessas mesmas ideias de tratar o ser, o homem, como um todo, físico, emocional, espiritual. E a compreensão de como isso acontece, e nós demos rapidamente para vocês algumas pontes, né, com determinados órgãos, com determinados sentimentos, com determinadas temperaturas, determinados sabores, né, como que se fazem essas ligações de determinados sentimentos com determinadas partes corporais. Por exemplo, a pessoa com uma dor de sinusite, um ponto na mão, alivia a dor na cabeça, ou seja, seguindo aqueles caminhos energéticos perispirituais. Uma vez que um dos componentes do perispírito é o chamado corpo etérico ou corpo magnético, aquela parte mais grosseira do perispírito, aquela parte que praticamente desaparece quando nós desencarnamos. Fica o corpo astral, o corpo espiritual, que vai, né? Mas o que fica aqui com o corpo físico é o físico, grosseiro e o etérico, que é esse que a gente trata com a acupuntura. Dessa maneira, eu acredito que mais importante do que falar quais as doenças que se trata com determinado tipo de terapia, né, é a gente ter essa compreensão, ou procurar ter essa compreensão de como que determinados sentimentos, determinadas emoções podem nos afetar. Sabendo disso, a gente tem como evitar, ou trabalhar no sentido de evitar. Um aspecto também ao lado desses conhecimentos, e para finalizar essa palestra com vocês, dizer apenas o seguinte, que todas essas práticas integrativas e complementares têm que estar baseadas nesse conhecimento, mas têm também que ser direcionadas com o aspecto de cuidar, ou seja, a intenção de cuidar.
do paciente, o aspecto de cuidador do terapeuta. Porque muitas vezes o conhecimento frio, materialista, conhecimento pelo conhecimento, mas sem o sentimento, muitas vezes, apesar de ter o seu benefício, muitas vezes não preenche aquele resultado que se deseja obter. Era isso que eu queria compartilhar com vocês e agradeço a atenção de coração. Vamos lá. Então, doutor Márcio, as agulhinhas de acupuntura podem ser usadas em qualquer parte do corpo? Para quais as doenças que são usadas na acupuntura? Quais as doenças que são usadas na acupuntura? São tratadas pela acupuntura? Isso. Uma boa pergunta. A acupuntura é uma ferramenta. É uma ferramenta da medicina chinesa. Que já era usada há muitos anos, muito antes da nossa medicina convencional. E como uma ferramenta médica, ela tem indicação em qualquer doença, sabe? Evidentemente que para que se faça a acupuntura é preciso ter conhecimento dos meridianos, dos canais que percorrem o corpo etérico ou o perispírito, já que estamos numa casa espírita, certo? Precisamos ter conhecimento desses canais para saber quais canais passam no cérebro para ajudar doenças mentais, quais canais passam no fígado para tratar alergia, dor de cabeça, quais os canais passam na coluna para tratar dor nas costas, etc. Ou seja, as indicações são tantas quantas as doenças. Tem indicação em todas as áreas da medicina. Evidentemente que a acupuntura sozinha não faz milagre. É uma ferramenta que deve ser utilizada em associação com outros tratamentos, seja o tratamento alopático convencional ou o tratamento homeopático, fitoterápico. Respondi a sua pergunta? Sim, e as agulhas podem ser colocadas em qualquer parte do corpo? Ou tem alguma parte que não pode colocar? Tem algumas partes que estão aqui, algumas partes corpóreas que é muito temeroso colocar agulha. Por exemplo, próximo aos olhos, na parte torácica, devido à proximidade do pulmão, se a agulha é introduzida de 1 centímetro ou mais, ela já pode ameaçar a vida da pessoa por causa do pneumotórax. No abdômen é mais raro, mas pode perfurar vísceras, certo? Ela é usada com mais propriedade, com mais tranquilidade nos membros, no couro cabeludo e nas costas. Mas, teoricamente, você pode usar em qualquer parte corporal com os devidos cuidados e conhecimentos necessários. Nós sabemos que o tratamento espiritual em si, sozinho, não cura a pessoa. Depende dela, a sua pensamento. Mesmo que for escritor, a acupuntura em si também não faz nada sozinho. Depende da pessoa. Aí eu pergunto para o senhor, como médico, a medicação química também pode acontecer e não fazer o efeito? A ação química? A medicação química pode acontecer isso? Ou se ela não fizer o efeito, é por algum diagnóstico errado? Veja bem, se você me perguntar assim, o que é mais importante, o que funciona mais, eu diria para você que é realmente a força espiritual, certo? Porque no universo, tudo é vibração e ressonância. E o que nós temos de maior vibração é o espírito. O espírito ele vibra numa frequência muito alta. Em seguida,
a frequência vai baixando. Quando chegamos no nível mental, emocional e físico, são frequências menores. Frequências menores significam menor poder de transformação. Ou seja, uma frequência espiritual, ela pode modificar a mente, a emoção e, por tabela, o físico da pessoa. Certo? Quando nós utilizamos uma acupuntura no tratamento físico, nós estamos no caminho inverso. Do físico ressonando no etérico, do etérico indo para o mental e talvez chegar, né, nos níveis de frequência mais alta. Se nós analisarmos a medicação química, ela atua exclusivamente no físico, no cérebro, no fígado, no estômago, entendeu? Ou seja, nós estamos bloqueando determinado sintoma. A causa persiste. Certo? Consegui responder? Pedindo a perguntar, o senhor citou que a acupuntura tem um papel muito importante na depressão, né? Como que seria o trabalho da acupuntura? Em que lugares colocaria? É só colocar a agulha? Tem mais alguma coisa que faz? Como é que seria o trabalho desse tipo? Bom, a acupuntura trabalha com agulhas, né? E você trabalhando nos canais, nos meridianos, você tenta energizar os rins e energizar o coração. Os canais de energia dos rins, onde se aloja energia vital. Tanto que aqueles que já estudam o passe, talvez conheçam o livro do passe, me fugiu agora o nome do autor, mas é o passe magnético que é efetuado sobre as costas do paciente à altura dos rins, ou seja, o magnetismo do passista tentando influenciar o perispírito do paciente, energizando os rins para aumentar a vontade da pessoa sair, a vontade de sair daquele marasmo. Entendeu? Então, a acupuntura entraria no sentido de estimular os canais que passam pelos rins, pelo coração, ou seja, uma ferramenta de ajuda a mais. E eu queria fazer um comentário que agora me alertou e eu não tinha pensado nisso ainda. Vocês já comentaram a pergunta. Eu nunca tinha pensado que a acupuntura tinha a ver com esses canais que ligavam com o perispírito. Então quer dizer que todo mundo que faz acupuntura, de alguma forma, tem que ser espírita, tem que acreditar nisso. Não, absolutamente. Então como é que ele enxerga esses meridianos e essas coisas? Veja bem, o perispírito, o assunto é extremamente complexo, né? O André Luiz, quando ele falou sobre o perispírito, ele deu as bases, né? Mas até hoje, se a gente for estudar perispírito, acho que ninguém pode falar assim, eu sei exatamente tudo o que é perispírito. Por quê? O que nós sabemos? Nós sabemos o nosso físico aqui, entendeu? Agora, nós sabemos um pouco do etérico, porque o etérico, ele entremeia o físico, certo? Agora, o que entremeia o etérico seria o astral emocional. Se nós analisarmos o átomo, por exemplo, temos os elétrons, né? Temos os espaços vazios, temos os espaços interatômicos, né? Esse etérico seria o magnetismo que existe nas partículas subatômicas, ou seja, o etérico entremeia o físico. Você tratando o físico, você está batendo no etérico, que por sua vez, por ressonância, ele pega outras faixas do perispírito, porém, o meu ser espiritual pode bloquear aquilo, não aceitar aquilo. Você entendeu? Então, se eu tenho mais aceitação, o resultado costuma ser melhor. Quer dizer que a acupuntura só funciona se tiver fé? Não é verdade. Se tiver fé, funciona mais. Mas ela funciona também, mesmo em quem não tem, porque você atuando no etérico, você pega os nervos que são magnéticos e exerce uma ação mais grosseira a nível físico. Você entendeu? Mas e quem faz, quem coloca a agulha? Bom, O acupunturista. o acupunturista, bom,
Esse é um assunto complexo. Eu só mencionei no final da palestra e deixei isso mais ou menos subentendido. Você não tem um efeito físico. Qualquer pessoa que coloca a agulha num determinado ponto vai ter um efeito físico diferente àquele ponto. Porém, se você faz essa função com certos cuidados, né? Porque essas práticas integrativas e complementares, elas pressupõem um aspecto de cuidar, de receber o paciente, ou seja, aproximar, tem uma certa empatia que faz parte desse tipo de tratamento, sabe? É uma coisa, é lógico que tem profissionais que podem não concordar comigo, sabe? Mas acredito com certeza que a maioria concorda, sabe? E esse aspecto de cuidar, né, de receber, de empatia, de respeito com o paciente, eu acho que isso é fundamental. Não só para a acupuntura, mas talvez principalmente com a homeopatia, que lida ainda com níveis de energias mais sutis. Eu espero que eu tenha conseguido responder alguma coisa. A homeopatia, a minha esposa faz ainda. Ela está aqui. Eu penso que ela não sabe por quanto tempo deve fazer, ou se faz de tempo, claro, faz depois, se é muito contínuo. Quanto tempo a pessoa tem que usar o remédio, é isso? Não, para fazer a Eu não entendi. ou se é uso contínuo. A acupuntura, ela é programada em sessões, né? É programada em sessões que podem variar uma por semana, em casos moderados, ou em casos de dor muito severa, ou de casos de ansiedade muito grave, até 2 a 3 vezes por semana. Mas, de modo geral, a média é de entre 7 a 14 dias, entre uma sessão e outra. São os atos ímpares também, né? A acupuntura classicamente, né, a acupuntura, atos agulha, né? E puntura, função com agulha. Agora, é possível associar não só ímãs a magnetos, como laser, né, infravermelho, cores, né? Isso varia do conhecimento e da experiência que cada um tem na manipulação dessas energias. eu faço, mas só porque é um CEP, né? Você está um desenho Mas alguém, alguma pergunta para o doutor? Vamos aproveitá-lo, gente. Se alguém tiver uma dúvida, vamos perguntar. Eu, sinceramente, espero que eu possa ter falado e ficado mais claro a maneira pela qual determinados sentimentos podem nos adoecer, né? Mas se, por outro lado, determinados sentimentos podem nos adoecer, o caminho de volta também existe, ou seja, determinados sentimentos podem nos favorecer a cura. Isso aí é uma lei da natureza. De qualquer maneira, eu agradeço a atenção de vocês. Eu tenho mais uma perguntinha, doutor Marcos. Pois não? Tem um tempo determinado para o tratamento da acupuntura ou cada paciente tem um determinado tempo? Aí nós passamos pela sessão, o que é a cura? Né? O que é a cura? A cura é uma pergunta difícil de responder o que seja a cura. A gente toma como lema a seguinte norma. Enquanto a pessoa está se sentindo bem e está se sentindo aliviada, enquanto a pessoa observa que aquilo está sendo útil, que aquela dor, aquela ansiedade está melhorando, sinal que deve continuar. Você entendeu? É uma coisa que tudo isso, em geral, um tratamento para acupuntura mínimo é em torno de 2 meses, 3 meses.
É lógico que talvez ninguém tenha condição de fazer isso ininterruptamente, mas periodicamente refazendo determinadas sessões. Veja bem, muitas vezes nós temos aqui um paciente, uma pessoa que está com fome no chão, desidratada, nós não temos que chegar e falar, ó, nós não podemos doutrinar essa pessoa, ó, você vai trabalhar, você vai ganhar dinheiro, você vai se alimentar melhor. Nós temos que chegar e ajudar. Chegar, agasalhar, alimentar, aquecer. Aquela pessoa que está profundamente deprimida precisa de apoio, precisa de cuidado. Ela precisa inicialmente do cuidado de fora para dentro. Mas, se ela ainda estiver com o mínimo de saúde física, com certeza, um pouquinho que ela melhora o seu nível espiritual, o seu nível de consciência, e ela seguramente passa a ter condição de se ajudar. Depende muito, que o nosso colega Luiz falou, da pessoa combater a sua revolta, né, o seu orgulho, achar que eu não mereço passar por isso, então eu fico deprimido. A partir do momento que a pessoa pudesse conhecer melhor, ela começa a se tratar e seguramente em qualquer tipo de ajuda exterior vai dar mais resultado. Doutor Márcio, muito obrigada. Foi extremamente edificante. As perguntas aí mostraram, né? Mostraram o quanto o público gostou, interagiu, né? Muito obrigada pela participação. Tá? Bom, gente, a gente vai continuar um pouquinho aqui o papo com vocês, enquanto as meninas estão acabando as psicografias, né? Que vocês pediram. Eu vou contar para vocês 2 casos de... Dois casos de crianças, uma criança e um pré-adolescente que eu atendi quando eu tinha consultório de psicologia, e depois eu vou explicar para vocês por que eu contei esses casos para vocês. Tem a ver com esse assunto que a gente está conversando aqui. Há mais ou menos 20 anos atrás, quando eu tinha o consultório, eu recebi uma criança de 5 anos no meu consultório, uma menina, que estava com o corpo todo em ferida, com psoríase. O corpinho dela era todo vermelho, aqui nas juntas, assim, inclusive estava até melando. Ela sofria com aquilo, coçando, doendo. E os pais foram levar essa menina porque disseram que os médicos, os pediatras, tinham dito que agora só psicólogo, que eles já tinham feito tudo que podiam fazer e que não tinha jeito mais. Aí eu comecei o trabalho com ela, né? E aquilo começou a regredir. Foi até surpresa para mim, eu confesso para vocês. Eu nunca tinha atendido um caso desses. E eu comecei a ver regressão daquilo na pele da menina, e era notável, né? E foi regredindo e desapareceu. Ela ficou comigo 1 ano, mas em 5 meses tinha desaparecido e não voltou até 1 ano. Só que eu notei que ela precisava continuar, mas os pais não quiseram e tiraram ela da terapia, dizendo que ela ia ficar dependente e tal. Mas o problema ali desapareceu com a terapia. O segundo caso era um menino de 11 anos que foi me procurar, os pais foram me procurar, porque ele estava com problema na escola, não conseguia passar de ano,
e ele tinha um problema orgânico, isso também mais ou menos nessa época, uns 20 anos atrás. Ele tinha um problema orgânico que causava uma crítica, não vou dizer o que era, mas causava uma crítica dos colegas. Ele ficava humilhado, ficava sem graça, o pai criticava, o pai dizia que ele era burro, que ele não ia aprender nunca e tal. E ele começou o trabalho e a única coisa que eu fiz foi deixar ele escolher o que ele queria brincar. E ele brincava, jogava, fazia joguinhos e eu, falando a verdade mesmo para vocês, eu não fingia, eu jogava com ele de verdade, mas eu era tão ruim nos joguinhos que ele escolhia que ele ganhava sempre. Eu perdia os jogos na maioria das vezes, algumas vezes eu ganhava, na maioria eu perdia. E fiquei nesse tipo de trabalho com ele, né, fazendo o que ele queria, ajudando, valorizando. Isso em 6 meses. Acabou os 6 meses, um dia eu estava no trabalho, ele me ligou e falou assim: acabei de pegar minhas notas na escola e eu queria te dizer que eu passei de ano. Aí eu falei: mas que legal, né, que bom, então o dia que você vier aqui a gente conversa. Aí ele foi. Eu falei: nossa, eu fiquei muito feliz de você ter me ligado, mas você vinha na sessão, por que você ligou antes? Ele falou: porque você tinha que ser a primeira pessoa a saber, porque foi você que fez eu passar de ano. Eu falei: não fui eu não fiz nada, não te dei aula, não te expliquei nada. Ele falou assim: mas você me fez acreditar que eu dava conta. Aí eu fiquei perguntando como, né? E aí, gente, a resposta para tudo isso é isso que nós acabamos de ouvir o Dr. Márcio falar, e é isso que a gente tem tentado falar aqui para vocês esse tempo todo. É esse sentimento, é o amor, é o acreditar, é a fé, é a segurança, é a certeza de que tem alguém que está olhando, que está acreditando, que está confiando. É mostrar para essas pessoas o trabalho que foi feito para essas 2 crianças. Claro que tem o trabalho da psicologia em si, mas o trabalho principal que foi feito ali foi mostrar para elas que tinha alguém cuidando delas, que tinha alguém que estava ali agora, que estava atento ao que elas estavam querendo dizer, porque o importante é que elas tinham confiança no que elas iam dizer ali, ia ser escutado e ia ser levado em consideração. Isso é importante para quem está passando por algum sofrimento. Não interessa se é um psicólogo que vai ouvir, pode ser o irmão, pode ser a mãe, pode ser o pai, mas essa pessoa que está em sofrimento, ela tem que ter certeza que tem alguém realmente disposta a ouvi-la, que está com tempo para escutá-la. Essa é a maior caridade que nós podemos fazer quando a gente realmente disponibiliza o nosso tempo para as pessoas e que a gente pode dizer com certeza que a gente tem vontade de estar ao lado daquela pessoa e não estar ali só para cumprir alguma tarefa ou para cumprir o nosso trabalho de mãe ou de pai ou de amigo, mas que a gente tem vontade de estar com aquela pessoa e que a gente realmente quer dedicar a eles aquele tempo. A pessoa que está passando por esse sofrimento, ela precisa de ter confiança de que ela pode contar com aquela pessoa em todos os momentos da vida dela. Se faltar o apoio, ela perde a vontade de continuar, ela perde o chão, como a gente fala, né? E perde a vontade de continuar. Então, antes da gente entender que isso aí passa, isso é da idade, isso é uma coisa que, agora eu estou sem tempo, depois eu converso com ela. Outro dia eu estava escutando um relato, eu não sei onde, acho que foi aqui mesmo, que alguém estava falando isso. Ah não, depois eu vou lá, agora eu estou com fome, eu vou comer, eu precisava ir lá falar com o fulano. Eu fiquei preocupada com o que ele me disse, mas eu vou primeiro tomar meu lanche, tomar meu banho, meu lanche, depois eu vou lá. Aí depois falou assim: nossa, eu podia ir lá agora, mas eu estou tão cansada, vou só dar uma descansadinha aqui. Dormiu e acordou no outro dia. Quando foi no outro dia, a pessoa tinha suicidado, não foi? Foi falado aqui, né? Isso. Então, e às vezes a gente, por uma coisa assim, ó, que passa despercebido. Às vezes isso acontece e a pessoa não se mata, não aconteceu nada, outro dia você vai lá, conversa, dá tudo certo.
Mas às vezes por esse minuto que você deixou passar, pode acontecer muita coisa desagradável, né? Então vamos deixar às vezes o nosso egoísmo de lado, a nossa vontade de deitar, de dormir, de descansar, e vamos ajudar as pessoas que estão precisando, as pessoas que estão às vezes sem coragem de pedir o nosso auxílio, porque às vezes acha que vai incomodar, acha que a gente tem muito trabalho, que a gente está muito ocupado, que a gente não pode auxiliar naquele momento, e vamos pensar um pouco mais no outro. A gente pensa que às vezes caridade é ir lá dar comida, dar dinheiro, dar brinquedo no dia da criança, no dia do Natal, é fazer uma cesta básica. Isso também é importante, nós precisamos fazer assistência, sim. Mas às vezes um tempo que você dá para aquela pessoa de uma conversa, de um apoio, de um olhar, de um bom dia, de uma conversa diferente, a gente ajuda muito mais. Quem estava aqui na primeira palestra ouviu o Dr. Jorge contar, né, do mendigo que estava na rua e que ele passou e falou: bom dia, como é que o senhor está? E ele falou: não preciso do dinheiro mais, não preciso da sua ajuda mais, só esse bom dia já foi suficiente, né? E isso é verdade. Às vezes a gente deixa de cumprimentar as pessoas, a gente olha para as pessoas e não vê. As pessoas são invisíveis para nós pelo nosso corre-corre, no nosso dia a dia. Principalmente aquelas pessoas que não fazem parte do nosso dia a dia e aquelas pessoas que fazem serviços, principalmente usando uniforme. É tão interessante isso, gente. Tem uma pesquisa de um professor da USP, lá de São Paulo, que ele fez uma pesquisa sobre isso, sobre como que as pessoas que usam uniformes, principalmente de vigilantes, de garis, eles são invisíveis. Ele se vestiu de gari durante vários meses e ele ficou lá dentro da USP, onde ele convivia com os colegas dele. Enquanto ele estava vestido de gari, os colegas passavam, nem cumprimentavam, não olhavam para ele, não reconheciam ele. Ele não estava de máscara, não estava de nada, né? Aí ele tirava a roupa de gari, ia para a sala dos professores, todo mundo conversava com ele, cumprimentava, falava o nome dele. Mas quando ele punha o uniforme e ia limpar o chão, ninguém reconhecia. Então a gente perde as pessoas quando essas pessoas param de ser nossos pares. A gente esquece que elas são seres humanos e que são pessoas da mesma forma, porque não são mais do nosso convívio, não são nossos pares. E isso é uma coisa que dói também nas pessoas. As pessoas hoje em dia também quer ser ouvida, mas não quer ouvir o outro, né? Isso, tem muito isso. Às vezes as pessoas falam muito comigo, mas quando eu quero falar dos meus problemas, não tem quem me ouça. Exatamente. Isso aí, sabe o que é? Reflete o egoísmo, né? Que muitas vezes a gente, que é um dos vícios que o Luiz falou ali. A gente está vivendo num tempo de egoísmo. A gente quer para nós, mas não quer dar, né? Bom, gente, era isso, tá? Eu queria só lembrar, o Dr. Márcio foi falando e eu fui lembrando disso, né? E sim, outra coisa assim, que eu acho importante a gente lembrar, que não deu tempo, eu falei com vocês sexta-feira e eu queria ter tocado num assunto que não deu tempo de eu tocar, mas num outro momento a gente fala sobre a depressão infantil. É uma coisa que às vezes a gente não leva muito em consideração também, porque acha que a criança está mais triste por causa de alguma coisa, ou então começou a ficar irritada, a criança com depressão fica muito irritada, para de comer. Ah, esse menino é difícil de comer, ele comia bem, agora parou e tal. Ah, até tá bom, está muito gordinho, até é bom parar de comer. Ah, ele ficou nervoso por causa disso, daqui a gente não leva muito em consideração. Qualquer mudança de comportamento, em termos de agressão, de falta de apetite, de mudança de maneira de se dirigir às pessoas, é um alerta que a gente tem que ter em relação à criança, tá? O adolescente. Oi? O excesso, a mudança de apetite, né? Perder o apetite ou o excesso de mudar o jeito de comer, comia determinados tipos de alimentos, mudou demais, passou a comer outros, né? Tudo isso a gente tem que prestar atenção, tá? Então a depressão infantil é uma coisa muito difícil de diagnosticar e tem acontecido mais, ela era rara, mas agora ela está acontecendo muito mais frequentemente. Bom, gente, eu acho que já está na hora da gente encerrar. Muito obrigada pela atenção de vocês mais uma vez, tá?